Joe Biden está fora da disputa pela Casa Branca. O atual presidente dos Estados Unidos desistiu de concorrer à reeleição por pressão do próprio Partido Democrata e de doadores de sua campanha. Biden anunciou apoio à sua vice, Kamala Harris, que é a favorita para disputar a eleição contra Donald Trump, mas o nome dela ainda não foi oficializado pelo partido. Um presidente dos Estados Unidos abrir mão de disputar a reeleição não é algo comum, mas já aconteceu outras vezes. A última vez foi em 1968, quando Lyndon Johnson não disputou novamente a Casa Branca. Com a saída de Biden, os democratas arrecadaram a maior quantidade em um único dia dos últimos 4 anos. Foram quase 48 milhões de dólares para a campanha presidencial. Segunda-feira, 22 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Em Detalhes, sempre com uma temática, um assunto importante a ser discutido com o especialista. E hoje nós vamos falar sobre a eleição americana. Com a desistência de Joe Biden da corrida pela Casa Branca, tudo deve mudar na campanha de 2024. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Urian Fancelli, que é especialista em relações internacionais, analista de política internacional. Tudo bem, Urian? Obrigado pela presença. Oi, André. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Urian, com a saída de Biden, a gente já pode dar como certa a nomeação como candidata da vice-presidente Kamala Harris? Ela já teve o apoio de todos os diretórios estaduais do Partido Democrata, das principais lideranças, como o casal Clinton e o próprio presidente Joe Biden, mas ainda esse nome não foi formalizado, né? Mas já dá para considerá-la a candidata democrata? Não dá para a gente fazer essa afirmação ainda, porque, primeiro, que o nome não foi oficializado, né? Segundo, porque também existem pessoas que ainda não a apoiaram. Então, figuras ali que deixaram meio que em aberto esse apoio, porque defendem que talvez um processo com um pouco mais de transparência, né, um processo de votação aberta, de repente pudesse dar mais legitimidade à candidatura, né, do candidato ou da candidata democrata. E aí eu posso colocar nesse pacote Barack e Michelle Obama e também a Nancy Pelosi, que foi a speaker aí do Congresso norte-americano. Então é por isso só que a gente está para falar que não, mas é o nome mais provável, visto que ela seria considerada a sucessora natural do presidente Joe Biden, já começando com a vantagem de ter acesso a muitos recursos de campanha. Então foram aí logo de cara pelo menos 96 milhões de dólares da chapa do Biden que ela já pode começar a usar, e também no primeiro dia já arrecadou pouco menos de 50 milhões de dólares, se eu não me engano, 46 ou 47 milhões. Então ela já começa com bastante vantagem e bastante competitividade em relação a outros possíveis nomes, André. No primeiro dia foram quase 48 milhões de dólares arrecadados. Foi a maior arrecadação do Partido Democrata em um único dia nos últimos 4 anos. E o dinheiro pesou muito, né, na decisão do Biden de desistir da candidatura, porque havia uma pressão muito grande dos doadores democratas, além das lideranças do partido, para que ele desistisse. Sim, havia uma pressão crescente, principalmente depois daquele debate que aconteceu há quase um mês, no dia 27 de junho, em que o contraste entre o Donald Trump, né, e que se coloca como aquela figura forte, apesar de ter apenas 3, 4 anos a menos que o Joe Biden, se coloca como alguém que tem muito mais vigor, né? Esse debate deixou os democratas muito assustados. Muitos, inclusive, se sentiram traídos porque sentiram que aquela condição do Joe Biden, não apenas física, mas cognitiva, também estava sendo escondida
pela sua equipe. Então, é algo que ficou ainda mais evidente aos olhos do público, e é por isso que essa movimentação, esse efeito dominó de pessoas com cargos eletivos dos democratas, que eu acredito que agora já passa dos 35, estavam pedindo uma desistência do Biden, né? Ainda mais depois do atentado contra o Donald Trump, em que, se de um lado havia um candidato que apresentava dificuldades de terminar o raciocínio, do outro tinha um candidato que levanta de punho fechado depois de receber um tiro. Então, se tornou insustentável, e eu acredito que os democratas eles fizeram sim uma escolha certa para tornar essa campanha muito mais competitiva e mais segura, inclusive para a democracia norte-americana. Agora, quais são os próximos passos do Partido Democrata para a formalização da candidatura, seja da Câmara ou de outro candidato, que é menos provável? Tem a convenção democrata daqui a um mês, acho que de 18 a 22 de agosto, mas é muito tempo, né? Não dá para ficar sem um candidato oficial, perdendo um mês de campanha praticamente. Então, quais os próximos passos agora do partido para a formalização de uma candidatura? Então, o Biden ele teve o apoio daqueles delegados. A partir do momento em que ele desiste da sua candidatura, ou seja, que ele não vai mais concorrer à eleição, esses delegados, né, essa desistência deixa os delegados livres para votar aí em um outro nome. Então, essas pessoas que até então apoiavam o Biden, agora podem votar em quem eles quiserem, sem ter a obrigação, né? Muitos vão acabar automaticamente fazendo isso, votando em quem o Biden indicar, mas eles não têm mais a obrigação de fazerem isso. Aí surge a possibilidade de uma convenção aberta, então, se nenhum candidato chegar até a convenção, e é isso que a Kamala Harris tem tentado fazer agora, conseguir o apoio desses delegados. Então, se ninguém chegar à convenção com a maioria clara de delegados, aí a convenção se torna uma convenção aberta. Isso significa que os candidatos vão ter que competir para persuadir os delegados a votarem neles. Isso tudo enquanto há, por parte dos líderes do partido, como eu disse, então, uma movimentação e esforços para tentar forjar uma unidade em torno de apenas um nome. Para tentar minimizar esses danos, já que nunca um candidato havia desistido há tão pouco tempo da eleição e das convenções também, né? Já houve um caso há algumas décadas, mas foi há menos tempo, há mais tempo, pode haver uma votação virtual, que seria uma antecipação dessa nomeação, que é algo que o Joe Biden já queria fazer antes, porque como havia essa pressão para a desistência dele, ele queria que houvesse uma antecipação justamente para oficializar logo esse nome e ele não correu o risco aí para que parasse essa pressão. Isso poderia acontecer, mas também, assim, não é algo confirmado, mas fato é que o nome só vai ser confirmado depois da convenção do Partido Democrata. A Câmara vem sendo alvo de ataques por parte da campanha republicana desde a convenção na última semana, e ontem, pouco após a divulgação da carta do Joe Biden, houve uma enxurrada de ataques à vice-presidente nas redes sociais por parte de aliados de Trump e do próprio Trump. Isso demonstra que esse arsenal já estava preparado, né? A campanha republicana já esperava esse movimento de desistência do Biden e possível nomeação da Kamala Harris. Eu não sei se eles esperavam, mas eles estavam precavidos. E isso ficou bastante evidente por conta, durante as convenções dos republicanos, no qual aquelas pessoas conspiracionistas, todos aqueles subiam ao púlpito para fazer um discurso, cada vez mais, cada dia que passava, mais pessoas falavam o nome da vice, então já meio que ali se preparando para atacá-la caso essa desistência acontecesse. E o que a gente vê agora é um redirecionamento
de ataques. Então, a tática dos republicanos, a tática do Donald Trump, ela segue a mesma. Então, fazendo aqueles ataques completamente misóginos, preconceituosos, conspiracionistas, falando em desinformação, espalhando desinformação também, fake news, tudo isso continua, porém agora o que muda é o alvo, né? Não passa mais a ser o Joe Biden, a quem o Donald Trump se refere como crooked Joe Biden, que é o presidente ali corrupto, desonesto, mas sim uma vice. Mas eles vão precisar ter bastante cuidado, André, com essa tática para que não sejam percebidos como racistas, como misóginos também, como machistas, até porque o voto das mulheres e do eleitorado de minoria, né? Aqueles grupos, os latinos, os asiáticos, os negros, eles são cruciais também no momento das eleições. Então ele vai ter que ter bastante cuidado para continuar com essa tática, mas sem perder voto também. O voto da comunidade negra foi fundamental, das comunidades negras, né? Foi fundamental para a vitória do Biden nos swing states, né? Que são os estados que acabam decidindo a eleição presidencial nos Estados Unidos. Havia um certo receio de que parte dessa comunidade não estivesse mais com os democratas na candidatura Biden. Se a Kamala for oficializada candidata democrata, esse movimento pode se inverter novamente a favor da candidatura democrata? Eu acredito que pode sim, inclusive a gente tem observado já desde ontem movimentos não apenas de artistas que têm apoiado a candidatura dela, né? A própria Viola Davis fez uma publicação apoiando, né? Algo que outras artistas têm feito também, mas movimentos inclusive de mulheres negras em torno da candidatura da Kamala Harris. E é importante a gente falar também que é uma candidatura que não deve ter o apoio apenas desses grupos minoritários, mas também de outros setores outras camadas da sociedade também, principalmente a partir do momento em que o nome do vice ou da vice-presidente, eu acredito que vai ser um homem para contrapor aí a imagem de uma mulher negra progressista, também deve muito provavelmente ser um homem branco, mas aí deve cada vez mais tentar conquistar o maior número possível de apoio da população desses estados. Agora, quem é a Kamala Harris, a provável candidata democrata à presidência dos Estados Unidos? Ela foi a primeira mulher a ocupar a eleita, né, para um cargo na Casa Branca, já que ela foi eleita junto com Biden como vice-presidente. A primeira mulher negra e também de origem indiana, né? A Kamala, ela tem origem afro-americana e origem indiana também. Só que, ao mesmo tempo, ela é criticada por setores progressistas da sociedade dos Estados Unidos por exemplo, não ter se posicionado contra o genocídio israelense em Gaza, por exemplo, ou outras posições que esperavam dela uma postura um pouco mais progressista e ela acabou não tendo esse posicionamento tão incisivo como parte das forças progressistas dos Estados Unidos esperavam. Quem é Kamala Harris e o que esperar de um possível... A gente está falando aqui nas probabilidades, né? Se ela for candidata e se ela vencer a eleição, o que esperar de um governo de Kamala Harris nos Estados Unidos? Olha, André, a Kamala Harris, ela é essa pessoa que ela é ex-procuradora, senadora da Califórnia, é uma candidata que ela deve ser a escolha óbvia para compor essa chapa presidencial agora, tomando o lugar do Joe Biden, né? Ela teve dificuldade, sim, em ter um papel de maior destaque durante o governo Biden, mas óbvio que um pouco pode ser por conta do próprio, ou seja, pelo próprio papel dela, né? Ou seja, por falta de vontade mesmo, ou porque o Joe Biden também tentou deixá-la
mais como uma figura coadjuvante, até mesmo porque no primeiro momento ele não mostrou disposição em passar o bastão, mas a gente não pode ignorar o contexto em que essa candidatura acontece, que é o que é o, olha só, durante o governo Biden, o cenário internacional como um todo, ele foi marcado por bastante instabilidade. Então, invasão russa à Ucrânia. Então, aquela guerra na Ucrânia que exige bastante atenção, exige muito foco do presidente norte-americano. Essa guerra que acontece também no Oriente Médio, com Israel cometendo aí esses crimes de guerra na faixa de Gaza. Mesma coisa em outras regiões do mundo, como é o caso do Mar do Sul da China, com uma crescente instabilidade. Então, é óbvio que em um cenário de tanta instabilidade internacional, o presidente vai acabar aparecendo mais do que a vice, porque o papel dele acaba sendo mais importante e ele precisa aparecer mais, ele precisa mobilizar apoio, ele precisa continuar com governabilidade, então ele vai aparecer mais no Congresso também. Então, eu vejo que esse segundo plano no qual ela se manteve pode ser justificável em parte. Ela é considerada uma figura que é meio que uma self-made woman, né? Aquela mulher que chegou na posição por mérito próprio, então não é que ela entrou na política porque teve pais que passaram o nome para ela, diferentemente de muitas pessoas de destaque na política americana, então ela chegou lá por mérito próprio, e de um possível governo dela, a gente pode esperar uma continuidade, eu vejo, de muitos aspectos do governo Biden, então não seria talvez aí um governo economicamente protecionista como o Donald Trump seria, né? Ele que até curioso a gente ver isso aqui no Brasil, muitas pessoas que se colocam, por exemplo, como bolsonaristas ou de uma direita mais radical aqui no Brasil, torcendo por uma candidatura do Donald Trump, sendo que não faz o menor sentido, né? Essas pessoas que aqui, no contexto brasileiro, se colocam como economicamente liberais, torcendo para que um protecionista seja eleito nos Estados Unidos, ou seja, uma pessoa que poderia impor barreiras comerciais ao Brasil, prejudicando inclusive o agro brasileiro. Então, não é algo que aconteceria em uma possível, né, vitória da Kamala Harris. Ela continuaria com algumas daquelas medidas do Biden, ao mesmo tempo em que eu vejo que eleitoralmente seria interessante se ela se distanciasse de algumas das medidas que não deram certo no governo dele. Em relação especificamente ao que você perguntou, só para eu concluir, que eu já estou falando há muito tempo, mas a postura dela em relação a Israel, a gente tem que entender que, por mais que ela tenha sido criticada, a gente está falando de um contexto norte-americano em que, seja por democratas ou republicanos, o país ele tem ali um apoio histórico a Israel, inclusive, sim, com bastante hipocrisia, se a gente for ver, porque é o país que elogia a decisão do Tribunal Penal Internacional quando o tribunal emite o mandado de prisão contra o Vladimir Putin na Rússia, mas ao mesmo tempo critica esse tribunal quando ele apenas ameaça emitir um mesmo mandado de prisão contra o Netanyahu em Israel. Mas, enfim, é o contexto norte-americano, tem seus defeitos, digno de crítica por conta dessa hipocrisia, mas fato é que seria muito melhor para a segurança e para a paz internacional se a Kamala Harris fosse eleita do que o Donald Trump. Inclusive pensando na democracia brasileira, né? O Brasil, objetivamente, teve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023. Houve uma conspiração contra a democracia no Brasil, segundo investigações têm apontado, o aparelhamento do Estado, o uso de aparelho de inteligência para espionar adversários, enfim. E o governo Biden não era um governo próximo ao governo Bolsonaro. E isso, para alguns analistas, pode ter desencorajado militares a, de fato, embarcarem num golpe de Estado no Brasil. Num cenário em que Donald Trump
é presidente, 2026 para o Brasil fica mais perigoso do que se Kamala Harris for a presidente ou outro candidato democrata? Eu acredito que uma possível eleição do Donald Trump não deixa apenas isso, mas deixa tudo mais perigoso. Então, o Donald Trump, ele, por exemplo, ele é contra ajudar a Ucrânia a se defender. Então, ele, em muitos momentos diferentes, ele falou que ele ameaçou tirar os Estados Unidos da OTAN quando ele era presidente. Ele falou que encorajaria a Rússia a atacar aqueles países que não investirem o mínimo de 2% de segurança, do PIB em segurança. Então, ele traz além de legitimar tudo aquilo que ele fez, então seria uma candidatura que seria uma vitória que seria péssima em diversos aspectos. Tanto aí para esse exemplo que eu trouxe para a segurança internacional. Então, outro exemplo em relação à segurança internacional. Ele recentemente falou, acredito que faz menos de uma semana, que ele não ajudaria Taiwan a se defender em uma possível invasão chinesa. Então mostra, né, o que representaria esse mandato em relação a mudanças climáticas também. O Donald Trump foi o presidente que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, algo que o Joe Biden voltou atrás. Agora, durante a convenção republicana, no seu discurso, o Donald Trump falou teve até uma frase que falou drill, baby, drill, ou seja, vamos escavar, vamos tirar petróleo da terra. Ele vai ser um retrocesso gigantesco em relação a energias renováveis, a energia verde, a geração de empregos verdes. Ele defende, sim, a indústria fóssil. Ele falou que vai colocar ali de 60% a 100% ou a 200% as tarifas para importação de veículos elétricos da China. Então, ele quer voltar para essa indústria que claramente tem ajudado a acelerar as mudanças climáticas. E não é diferente em relação a outros setores, como por exemplo, a democracia. Ele que desde o primeiro mandato tem tentado tirar a credibilidade do sistema eleitoral. Então, o que ele fez, que pode ser muito comparável às atitudes do Jair Bolsonaro aqui no Brasil também. Ele tem, desde que ele foi eleito da primeira vez, ele falava que ele tinha sido eleito pelo voto popular, mas isso não aconteceu nos Estados Unidos. A Hillary Clinton, ela teve 3 milhões de votos a mais do que ele. Só que mesmo assim, ele falava que teve mais votos do que ela por conta do sistema fraudulento. Só que por que ele fazia isso? Assim como o Bolsonaro falava aqui no Brasil que tinha vencido em primeiro turno e nunca conseguiu apresentar provas. Ele falava isso porque esses políticos populistas, eles tendem a sempre tentar tirar a legitimidade do sistema. Então, eles fazem isso porque se um dia eles perderem as eleições, eles vão poder falar que o sistema era fraudulento desde lá atrás. Então e é quando algo eles que a gente vencem, deve esperar que aconteça. E quando vencem, dizem vencer apesar do sistema também, né? Contra tudo e contra todos, né? O discurso comum, né? O que a gente viu de Donald Trump, a gente viu também no Brasil de Jair Bolsonaro em 2018, na vitória dele em 2018. E uma última pergunta, a gente tem outros nomes do Partido Democrata que aparecem como lideranças importantes, como aqui alguns nomes, a governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e até a ex-primeira-dama Michelle Obama, que inclusive aparece muito bem colocada em cenários em que disputaria com Donald Trump. Kamala Harris é o melhor nome para os democratas para enfrentar Donald Trump? E sobre Michelle Obama, que é um nome muito conhecido, inclusive aqui no Brasil, por ter sido já primeira-dama, ela já é carta fora do baralho, até por escolha própria? Ela não demonstra interesse. Se ela até agora não endossou a candidatura da Kamala Harris, junto com o Barack Obama, eu acredito que tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, de que existem pessoas do Partido Democrata que defendem um processo
mais transparente de escolha do candidato do partido, para que traga também mais legitimidade para esse nome e, portanto, para que o Donald Trump seja derrotado ele tenha mais chance de ser derrotado. Esses outros nomes que você citou, eles são nomes muito bons, todos eles, pelo menos em maior parte, eles têm aprovação grande nos seus estados, alguns governando por um segundo mandato. Então, são nomes que provavelmente teriam um bom desempenho nas pesquisas em relação ao Donald Trump, mas a Kamala, acredito que ela sai na frente, ela teria outras vantagens, né? Tanto pelo fato de ter o apoio do atual presidente, isso não é algo de ser desprezado, ela também pontua bem em relação ao Donald Trump. Então, se ele tem lá 51% dos votos nas pesquisas, ela acaba tendo 48%, o que não é um número ruim para uma pessoa que sequer tinha sido testada até então, né? Porque a pessoa cogitada a concorrer era o Biden, não ela. Então, acredito que tem bastante espaço para crescer e inclusive para vencer as eleições. Perfeito, nós conversamos aqui no Em Detalhes com o Urian Fancelli, especialista em relações internacionais, analista de política internacional. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Prazer foi meu, até a próxima. Depois do enorme sucesso do Despertar Empreendedor, chegaram milhares de pedidos da comunidade ICL para que houvesse uma nova formação do curso Empreendedor Mestre. Então, o Edu Moreira decidiu abrir uma nova turma. A aula inaugural será no dia 28, próximo domingo, às 20 horas. Você pode se inscrever gratuitamente, clicando aqui no QR Code, que você está vendo aqui no canto direito da sua tela, ou acessando emdetalhesicl.com.br. É um curso com formação científica, não tem nada daquele papo de coach de que você vai ficar rico de um dia para outro, e que o seu negócio vai decolar de uma forma simples e rápida. Não, é um curso que vai preparar você para conseguir tomar as melhores decisões em relação ao seu negócio. O videocast em detalhes fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Você pode ouvir este episódio nas principais plataformas de áudio e assistir essa e todas as entrevistas do Em Detalhes no YouTube, na playlist Em Detalhes, no canal do Eduardo Moreira ou do Instituto Conhecimento Liberta. Caso você esteja assistindo ao vivo, fique agora com o Mercado Investimento com Débora Maganha e André Campedelli. Até a próxima. Papo reto, meu irmão, minha irmã. No capitalismo não tem floreio, firula, é você contra todos. É uma guerra onde as chances de quem é pequeno é muito menor do que as chances de quem é grande. E essa história de meritocracia é bom para vender livro. Agora, na vida real, irmão, é difícil pra caramba. E foi exatamente pensando nisso que a gente criou um curso de formação em empreendedorismo e negócios com muita ciência, com os melhores professores e professoras do Brasil e com métodos que não são ensinados no mercado, mas que a gente, por exemplo, aplicou aqui no Instituto Conhecimento Liberta e em 3 anos se tornou o maior portal de informação do Brasil e um centro de conhecimento e de ensino que tem hoje mais de 70 mil alunos e alunas. Para você poder aprender todo esse método, você pode assistir a aula que eu vou dar no dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. A aula tem como título Hackeando o Sistema, Vencendo os Grandes com as regras deles. Tá parecendo bom demais para ser verdade? Então assiste que você vai entender o que eu tô querendo dizer no dia 28 de julho. Chame seus amigos e amigas para participar também.